Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Estamos no nosso segundo dia do propósito e buscando o meu eu. E eu tenho certeza que também hoje vai ser uma bênção. Mas antes de começar, vamos fazer uma pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê uma direção e fale com o coração de cada uma de nós. Então, nesse momento, fechamos os olhos e pedimos: Senhor Jesus, venha nos guiar, venha nos fortalecer. Nesse momento pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas ofensas. Também pedimos que o Senhor perdoe aqueles que nos têm ofendido. Que o Senhor venha falar com o coração de cada uma de nós. Pois não queremos seguir sendo a mesma pessoa, não queremos seguir guardando esse rancor, essa mágoa, essa aflição. Não queremos guardar nenhum sentimento que nos tire a paz, mas sim ter uma comunhão com o Senhor, sendo libertas, sendo curadas de qualquer ferida na alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o perdão. Porque muitas das vezes, eu sei que é um tema difícil, que não é fácil, mas é necessário. Porque se queremos ver uma mudança na nossa vida, vamos ter que falar do perdão. Então, aqui no Efésios, capítulo 4, versículo 31 a 32, diz assim: E toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdonando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdonou em Cristo. Então, é nesse momento, é nesse momento, o que podemos aprender aqui? A palavra de Deus nos ensina para tirar tudo aquilo que é mal do nosso coração. Tudo aquilo que é amargura, tirar do nosso coração. E também entender que temos que perdoar os outros, assim como Deus nos perdoa. Muitas vezes falamos: oh Deus, me perdoa por ter cometido isso, me perdoa por ter cometido outro. E Deus perdoa. Mas também a palavra de Deus também diz: e aquele que não perdoar o seu irmão, também não vai ser perdoado, o Pai não vai perdoar. Porque muitas das vezes queremos perdoar e queremos ser perdoados, mas o que custa é nós perdoarmos os outros. Então o que acontece? E quando há falta de perdão, a pessoa termina sendo uma pessoa amargada. Aquela pessoa que era feliz, aquela pessoa simpática, ou às vezes até mas é toda uma fachada, é toda uma aparência. Porque a pessoa, no fundo, sabe quando nós falamos assim: eu perdoo, mas não esqueço? Ou simplesmente assim: já perdoei, mas toda hora estamos repetindo o ocorrido, o que ocorreu lá atrás. Então isso não é perdão. O perdão é dom de Deus. Então, para que nós possamos conseguir perdoar, temos que pedir a Deus que nos ajude. Porque sozinhas não vamos conseguir. Não é fácil. Por quê? Porque muitas das vezes, e nós pensamos que já perdoamos, mas custa, porque uma pessoa devia dizer assim: não, e eu já perdoei, já está, perdoar é rápido, não tem, não tem nenhum ressentimento, mas é só tocar no assunto, no nome da pessoa, a pessoa já fica irritada, a pessoa já fica que não pode já nem ouvir o nome da outra pessoa. Mas hoje Jesus nos convida a dar o perdão. Imagina, tudo que fizeram contra Jesus, e ele veio trazer a salvação, tudo que fizeram contra ele, mas mesmo assim, lá na cruz ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós começamos a entender que uma vez dando perdão, somos libertas, aí cada vez que, por mais terrível seja o que nos fizeram, entregamos na mão de Deus. Porque suponhamos agora, vamos fazer um exemplo. Veio uma pessoa, quer seja na infância, quer seja na adolescência, ou qualquer momento da nossa vida. Essa pessoa veio, nos feriu, lançou o seu veneno dentro do nosso coração. Entrou tudo dentro. Tem pessoas que explodem, diz na cara, tem pessoas que guardam, mas dá igual. Já entrou dentro, já sujou o coração. Cada vez que ouvimos o nome dessa pessoa, ou algo que seja semelhante à situação que ocorreu, já ficamos perturbados. O nosso dia já estragou. Já não tem como que esse dia seja bom.
Então o que acontece? Essa pessoa começa a nos dizer de tudo menos bonito, ou simplesmente ocorreu algum acontecimento que nos marcou. E não tem como perdoar, isso perturba a nossa mente, cada vez que lembramos, parece que ficamos sem chão, nos sentimos como lixo, desprezada, humilhada, sentimos como que não temos valor. Então tudo isso entra no coração, entra no coração, entra no coração. E a pessoa muitas vezes não entende o porquê ela é tão infeliz. Ou simplesmente ela sabe que tem esse sentimento, mas e não sabe como tirar esse sentimento. E tem pessoas que simplesmente não querem perdoar. Mas eu entendo, porque eu também era assim. Eu não conseguia perdoar. Até que entendi que o perdão, desculpa, que o perdão é dom de Deus. O perdão não vem de nós. Porque se depender como seres humanos, não temos essa capacidade para perdoar. O que nós podemos fazer é ter uma decisão e falar assim, olha meu Deus, eu confesso que eu não consigo perdoar, porque dizer que eu já perdoei, está sempre a dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Ou eu já perdoei, mas sempre quando é tocado o assunto, nos dói. Quando dói é porque ainda o perdão não está aí. Por isso que eu estou a dizer, o perdão é dom de Deus. Então o que acontece? A pessoa vem, nos faz mal, ou lança seu veneno, faz qualquer coisa que nos feriu. O que é que nós fazemos? Cada vez que lembramos disso, ficamos já amarguradas, assim como diz aqui, não? Cheio de iras, cheio de ira. Então, cada vez que lembramos dessa situação, é como se estivéssemos bebendo um veneno. Não, eu não perdoo, porque se eu perdoar, estou perdoando a essa pessoa. Não está perdoando a essa pessoa. Estamos a fazer uma libertação, uma limpeza espiritual dentro de nós. Então, cada vez que nós não perdoamos essa pessoa e lembramos dessa situação, mesmo se for na mente, é como se estivéssemos bebendo veneno. E isso aos poucos vai matando a nossa alma. É por isso que muitas vezes sentimos que não somos felizes, que na nossa vida não avança. Por quê? Porque é veneno, estamos bebendo veneno cada vez que lembramos dessa situação. Mas quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz e levou tudo isso, porque normalmente não, nós pensamos que depois da morte vamos descansarmos. Mas Jesus morreu na cruz para que esse descanso seja agora, aqui e agora, né? Nesse momento, entregando esse sentimento para Ele, para que nós possamos estar descansados. Porque para isso morreu na cruz, para nos dar a salvação, para tirar toda a carga, todo o peso, todo o pecado, tudo aquilo que nos oprime. Ele veio para isso. Mas por enquanto não entendemos que Ele veio para isso, vamos continuar a viver com essa amargura. A pensar que isso é a nossa cruz, temos que levar o resto da nossa vida e não perdoar essa pessoa, tal. Uma coisa é perdoar, outra coisa é voltar a confiar. A pessoa pode nos ofendido, magoado. Então, nós perdoamos. Mas né, não quer dizer que agora também vamos entrar outra vez de cabeça, deixando outra vez que essa pessoa venha nos magoar. Não é isso. Nós perdoamos e nesse momento pedimos a Deus para que nos dê, uma vez perdoando, pedimos a Deus para que nos dê sabedoria para saber lidar com essa pessoa. Porque se não pedimos a Deus sabedoria para saber lidar com essa pessoa, o que é que vai acontecer? Vamos estar sempre julgando, sempre buscando um pretexto. É que eu sou assim porque eu passei isso na minha infância. É que eu sou assim porque eu tenho carência disso. É que eu sou assim porque me fizeram isso e isso outro. Sempre estamos buscando uma desculpa para refugiar-nos no que aconteceu, no que o outro nos fez. Mas a partir do momento que nós entendemos que o outro nos fez não tem que mudar a nossa essência, aí muda tudo. Porque eu não sou o que as pessoas dizem. Eu não tenho que me comportar de acordo com o que me fizeram. Imagina, porque agora mesmo uma pessoa veio, roubou-me, não? E roubou-me qualquer coisa, ou ela veio e começou a falar calúnias da minha vida, não? Ou seja, o que for. E eu fiquei tão magoada com essa pessoa e odiei o comportamento dela. Em vez de entregar para Deus essa amargura e não guardar no meu coração, porque automaticamente quando não entregamos a Deus essa amargura, nos tornamos como essa pessoa, ou pior, eu diria pior. Por quê? Porque essa amargura vai fazer que nós começamos a ver essa pessoa como uma pessoa má, mas o nosso comportamento é pior. Porque aquele que sente ódio pelo seu próximo,
está matando o seu próximo espiritualmente. É como um assassino. Porque esse ódio, já estamos sempre querendo desejar o mal para o outro. E o mal para aquela pessoa que nos aconteceu. Às vezes dizem, não, Sandra, eu não desejo mal para as pessoas. Não, não precisa. É só o fato de sentir ódio por aquela pessoa do que ela fez, já é suficiente para espiritualmente matar essa pessoa. É assim. É assim. E matar não precisa ser com faca, pistola, alguma arma. Não. Simplesmente matar essa pessoa espiritualmente é mais fácil que fisicamente. Através de ódio, de rancor, de mágoa. Então tudo isso é veneno. É por isso que muitas vezes a nossa vida fica trancada, não avança. Por quê? Porque não damos o perdão. E pensamos que também muitas vezes, eu já perdoei, mas sempre quando eu lembro, dói. E se você hoje quer que essa ferida, cada vez que venhas lembrar disso, não doa mais, entrega essa ferida para Jesus. Assim como eu entreguei. Eu tinha mágoa de muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas a partir do momento que eu entendi a palavra, que temos que perdoar uns aos outros, assim como Jesus Cristo me perdoou, quando eu pedi para Ele me perdoar os meus pecados, perdoar as minhas ofensas, aí eu entendi que para que Deus perdoasse os meus pecados, já que eu estou a pedir para que Deus me perdoasse, ou pedindo aos outros para que me perdoem, eu também entendi que eu também tenho que dar o perdão, mesmo que custe. Porque se Deus está a me perdoar, é também o mais justo, porque Deus é justo, é também eu perdoar o outro. E eu não queria perdoar, porque eu falava assim, como é que eu vou perdoar? Se foi a pessoa que me magoou, se foi a pessoa que me feriu, como é que eu vou fazer isso? Se o que ele me fez, o que ela me fez, não tem perdão de Deus. Assim eu pensava. E cada vez estava amargada. E eu pensava que eu estava a ganhar, porque eu estava a sentir raiva da pessoa. Até que um dia Deus falou comigo através da sua palavra. Que isso estava apodrecendo o meu coração. Que por isso os meus caminhos estavam todos fechados. Tendo esse tipo de sentimento dentro de nós, não precisamos de ninguém para sentir inveja da nossa vida. Não precisamos de ninguém para fazer maldade com a nossa vida. Eu sei que talvez o que você passou lá no teu passado, o que te fizeram, te feriu muito. Te deixou machucada, te deixou mesmo decepcionada com o mundo. Talvez você é um tipo de pessoa que não quer ter amizade por perto. Eu também era assim. Talvez você é uma pessoa que fala com os teus familiares, mas no fundo tem essa dor, tem essa amargura que você não sabe como tirar, mesmo que queiras ter um bom convívio com eles. Talvez uma pessoa do teu trabalho. Talvez é você mesma. Talvez é você mesma que você não consegue se perdoar a ti mesma por algo que tu fizeste lá no passado. E achas que tu não tens perdão. Achas que tu não mereces algo bom. Só pelo fato do que tu fizeste lá no passado. Mas saiba que esse sentimento, todo esse sentimento eu já tive. E por isso sempre fui uma pessoa cheia de amargura. E eu tinha sobrepeso. E eu tinha ansiedade e depressão por causa disso. Por causa da falta de perdão. E eu não sabia. Até prisão de ventre também eu tinha por causa da falta do perdão. Porque eu pensava, se eu perdoo, estou a fazer benefício para outra pessoa. Mas quando eu entendi que Jesus perdoou os meus pecados, que Ele perdoou e o que eu fiz lá atrás, o que eu fiz aos outros, aí eu disse assim, não, agora é minha vez de perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoada. Então, quando eu abri o meu entendimento e entreguei isso para Deus, aí sim eu consegui perdoar. Eu disse, meu Deus, olha, eu não tenho, se percebe pela minha vontade, eu não tenho vontade de perdoar. Mas eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Porque era tanta ansiedade que eu tinha, que eu comia compulsivamente, que eu cheguei até chegar praticamente a 100 quilos e poucos, alguma coisa assim. Tanta ansiedade. Porque cada vez que eu me lembrava do ocorrido e dessas pessoas, era uma raiva, era um rancor e eu não me aguentava. Não conseguia ouvir o nome dessas pessoas, porque já ficava, o meu dia já estragou.
E por isso a minha vida não avançava, eu ficava com toda a vida amarrada, não avançava. Mas quando eu entendi que eu tinha que dar o perdão, eu falei assim, meu Deus, eu não quero perdoar. Eu por si só não quero perdoar porque eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. E aí Deus veio e disse, olha, limpa o meu coração, meu Pai. Quando Deus limpou o meu coração, aquela ansiedade foi embora. Aquele medo de encontrar essas pessoas foi embora. Aquela depressão foi embora. Tudo que me tirava paz foi embora. Lembrar essas pessoas hoje é pelo contrário, eu oro por essas pessoas. Para que Deus também venha fazer com que elas conheçam a palavra de Deus e tenham essa liberdade, venham ser livres. Porque normalmente quem está ferido quer ferir. Então muitas vezes quando outras pessoas nos ferem ou nós ferimos outras pessoas é porque estamos feridos. Porque se a pessoa está bem consigo mesma, ela só quer dar e transmitir paz, amor, entende? Compreensão com o próximo, tentar sempre andar no caminho bom. Mas quando a pessoa está ferida, até inconscientemente ela começa a ferir os outros. Então não guarda esse veneno dentro de ti, não deixe que tire a tua essência, não deixe que isso tire a tua paz. Se você é uma pessoa que agora mesmo tem depressão, tem ansiedade, sente-se oprimida, sente-se que, e cada vez que lembras do que eu quero lá atrás, você não tem paz, acredita, Jesus pode limpar o teu coração. Mas para isso temos que ser sinceros, dizer, olha meu Deus, eu não consigo perdoar, e nem quero perdoar. E Deus ama a sinceridade, Ele ama a sinceridade, porque Ele sabe que nós mesmos, por si só, não conseguimos perdoar. Mas olha, é uma experiência incrível, porque quando nós entregamos o nosso coração para Jesus e falamos com sinceridade que não queremos perdoar, que não conseguimos perdoar, mas que não queremos esse sentimento dentro de nós, é uma experiência incrível. Porque começamos a ver como o nosso coração é liberto. É como se tivesse saído um peso, uma pedra, e todo o veneno que estava, dentro de nós começa a sair. Já quando, se quer saber se realmente esse sentimento saiu, é quando nós lembramos da pessoa ou lembramos do que ocorreu e sentimos que já não dói. Vai vir pensamentos depois que vai nos fazer lembrar da situação, mas vamos lembrar de uma forma diferente. Porque vamos ver que realmente Deus curou. E aí, essa forma de comer compulsivamente, comer, porque eu quero comer para poder ver se eu posso acalmar a minha alma. Porque é assim, se eu posso acalmar a minha alma dessa dor, talvez a pessoa não é feliz na vida sentimental, não é feliz tendo relacionamentos com outras pessoas, porque ela tem essa amargura dentro. E muitas vezes não precisa nem ir buscar lá fora para ver quem a magoou, não precisa. Muitas vezes ela mesma não se perdoa a si mesma pelo que ocorreu, pelo que aconteceu. Então ela mesma começa a se mortificar. Eu sou assim, eu não mereço ser feliz, eu fiz esse pecado. E sabe o que acontece? Que a pessoa que nós pecamos contra ela, ou o que fizemos, essa pessoa vai estar sempre a dizer assim, lembra quando tu me fizeste isso, sempre dando na nossa cara. Mas nós quando entregamos isso a Deus, temos que entender que se a outra pessoa não nos quer perdoar, não faz mal. Temos que entender que não é fácil perdoar, a não ser Deus já nos ajudar. Mas se nós já entregamos a nossa vida para Deus, e já pedimos perdão a Deus, já pedimos perdão a outra pessoa, ou simplesmente também nós já nos sentimos aliviados por causa do que aconteceu, mas agora mesmo já estamos aliviados, não temos que continuar a sentir esse peso. Não, esse peso já entregamos para Jesus. Mesmo que outra pessoa continue a nos criticar pelo nosso passado, já entregamos esse peso para Jesus. Então você não tem por que estar a carregar esse peso porque aconteceu lá atrás. A pessoa que te magoou, talvez nem esteja viva, talvez nem se lembre. Mas você se lembra, porque você ficou ferida. E essa ferida, por enquanto, não entramos em razão e ver que só Deus pode curar, vamos estar sempre amargurados. Então faça isso hoje. Fala assim, meu Deus, eu sei que eu não perdoei essa pessoa, eu sei que eu não me perdoo a mim mesma, mas eu quero ver a minha vida avançar, eu quero tudo novo na minha vida, eu quero ter uma nova vida, eu quero ter um novo eu. Então, se é verdade que isso é o que tem feito com que a minha vida esteja amarrada, esteja presa, então que seja o Senhor a me ajudar. Me ajuda, Deus, e Deus vai ajudar.
Porque essa ansiedade, essa depressão, essa opressão, essa insônia vai sair. Mas para sair, o primeiro passo tem que ser dado por nós. A primeira decisão tem que partir de nós. Mesmo que você não acredite que isso possa funcionar, não faz mal. Só obedece a palavra de Deus. Perdoa os outros. Perdoa-se a si mesma. E você vai ver que vai ser uma libertação, porque o perdão liberta a alma. O perdão liberta a nossa alma. Quando damos o perdão, e é Deus a nos ajudar a perdoar, liberta a nossa alma. Temos paz, temos harmonia com o nosso ser. E o que a outra pessoa quiser falar de nós, não importa, já não importa. Mesmo que outras pessoas venham a falar, olha, ela era assim, ela fazia isso, ela fazia o outro, e era uma má pessoa, erra. Um bom sinal, erra. Eu era assim. O fato é que o mundo ainda me julgue, venha me julgar pelo que aconteceu, pelo que passou, eu era. Talvez venha uma pessoa e vai te dizer assim, olha, e lembras quando fulano te fez isso, outro? Lembras quando a outra fez isso, outro? E começamos a lembrar. Mas nós mesmos, Deus vai colocar no nosso coração para dizer a outra pessoa, isso é passado. Mas quando nós falamos, isso é passado, é porque já não dói mais. Não vai doer, não vai doer. Se Deus já limpar o nosso coração, se nós já pedir a Deus para limpar o nosso coração, não vai doer. E você vai ver que esse perdão que vais dar não é ajudar o outro a ser feliz, não é benefício para o outro, mas sim para ti mesma, para libertar a tua alma. Então você que se sente oprimida, cheio de ansiedade, cheio de depressão, pense nisso. Porque pode ser, quase segura que pode ser algum sentimento aí dentro que não está resolvido. Durante muito tempo eu sofri com isso. E eu sei que não é fácil. Até entender que só Deus podia tirar isso do meu coração. Até ser sincera com Deus e falar assim, meu Deus, limpa o meu coração. Eu não quero perdoar. Eu falei, fui sincera com Deus. Eu não quero perdoar, não consigo perdoar. O que essa pessoa fez é imperdoável. Mas também, se Deus me perdoou, se Cristo me perdoou, quem sou eu para não perdoar o outro? Como é que eu quero que Deus, sendo justo, Ele perdoa meus pecados, as minhas ofensas, mas eu não sou capaz de perdoar o outro? Porque por isso, quando nós oramos o Pai Nosso, desculpa, diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então aí está a dizer que para Deus perdoar nossas ofensas, mas também para perdoar, e assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Já na oração do Pai Nosso, se vamos orando a oração do Pai Nosso e devagarzinho, vamos entendendo o sentido da oração. Vamos entendendo que não é automático, vamos entendendo que é uma comunhão com Deus. Que é a única oração que está na Bíblia que Jesus nos ensinou é essa oração, Pai Nosso. Mas quando oramos Pai Nosso, vamos orar devagar e entender palavra por palavra do que Jesus nos ensinou. Jesus liberta, é o único que liberta, é o único que cura toda dor. Mas para Ele curar essa dor, para Ele nos libertar e começarmos a ter as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, temos que começar a ter uma obediência pela palavra. Não é religião, não é ser religiosa, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não é conhecer toda a Bíblia e falar, olha, eu conheço toda a Bíblia de A a Z. De que vale conhecer a Bíblia de A a Z se não colocamos em prática? Deus não nos chamou para ser perfeitas. Ele não nos chamou para ser pessoas que não cometem nenhum erro, porque Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós temos erros, falhas. Mas também Ele sabe que a pessoa, quando realmente quer uma mudança, a pessoa entrega a sua vida para Deus, e nesse caso, comunhão com Deus, e a pessoa entende de que ela precisa alimentar a sua alma. Ela precisa salvar a sua alma. E a única pessoa que pode salvar a sua alma é Jesus. Esse sentimento, por enquanto estiver aí, vai ser uma ferida aberta. Mas quando nós entendemos que temos que perdoar, a sensação que eu tive quando eu perdoei o imperdoável, quando eu perdoei, um dos primeiros sintomas que aconteceu na minha vida foi
a ansiedade. Foi embora. E cada vez que a ansiedade, porque volta, cada vez que a ansiedade quer voltar, eu peço, meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. O Senhor já tirou isso da minha vida. Ele vem e tira. A depressão, não tem entrada. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus, a depressão não tem entrada. A ansiedade não tem entrada. Não tem. Porque o nosso coração já não é nosso, é de Deus. E é Deus que nos guia, é Deus que nos dá sabedoria. Mas para isso temos que entregar. E principalmente, quando nós sabemos que por falar de uma pessoa não temos nada de bom para falar dela, é melhor não falar nada. É melhor até orar por essa pessoa ou simplesmente não falar nada. Porque quando nós sabemos que não temos nada de bom para falar de outra pessoa e começamos a falar da vida dela, o que estamos a fazer é veneno, é colocar veneno. E isso é como matar a outra pessoa, espiritualmente é matar a outra pessoa, através das maldades que vamos a tirar da nossa boca. As palavras têm poder. Não é por si que as pessoas dizem assim, não, quando uma mãe ou o pai e coloca praga no filho, isso não sai. O filho mesmo fica pragado. É verdade. As palavras têm poder, assim como a palavra da nossa boca. Então, tudo que sai da nossa boca, se é de maldade, não vamos pensar que vai para o outro. Não. Vem para nós mesmos. O veneno é para nós mesmos. Porque o outro continua com a sua vida. O outro até pode ser que já pediu perdão a Deus e já está em paz com Deus. Mas nós continuamos a beber o veneno. Com ódio da pessoa. E pensando que... E sentindo esse tipo de sentimento, estamos a fazer bem para nós mesmos. Porque essa pessoa não merece o nosso perdão. Não. É veneno para o nosso próprio corpo, para a nossa própria alma. E é por isso que não podemos dormir. Temos perturbações e muitas das vezes não entendemos porque a nossa vida não avança. Mas quando damos o perdão, os caminhos se abrem. Quando damos o perdão, que é Deus quem vai nos ajudar, nós temos essa paz interior, essa paz que ninguém tira. Lembramos do que aconteceu, mas temos essa paz. Então que você venha ter essa paz hoje. Essa paz que eu não tinha, mas que depois de entregar a minha vida para Jesus, eu volto a dizer, não é religião. Não é igreja A, igreja B, igreja C, não. É uma comunhão com Deus. Isso você pode ter em qualquer lugar. Porque o Espírito Santo veio, através da morte de cruz de Jesus, para nos salvar, para nos consolar, para nos guiar. E se a partir de hoje você quer ser livre desse tipo de opressão, saiba que Deus está aí, com as mãos estendidas, esperando só... E você começar a fazer essa oração e falar assim, meu Deus, me ajude. Eu preciso dessa ajuda. Eu preciso tirar essa opressão, essa ansiedade dentro de mim, mas sozinha eu não consigo. Eu preciso tirar toda essa amargura, que quando eu me lembro dessa situação, ou quando eu venho a me lembrar dessa pessoa, eu já não a vejo com ódio, mas sim com amor. E o mesmo amor que o Senhor está a entregar para mim nesse momento. E Deus vai fazer com que o teu coração seja liberto. E tu vais ver que essa opressão, essa depressão, essa ansiedade, tudo que te tira a paz vai sair do teu coração. Vai sair. E você vai ser uma nova pessoa. Começa primeiro pelas pessoas dentro da tua casa. Talvez seja o teu marido, os teus filhos, a tua sogra, a tua nora, a tua colega de trabalho. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Mas se é algo que és tu quem tens que perdoar, vai e pede. Vais ver quantas vezes eu pedi perdão que nem era para eu pedir perdão, era para outra pessoa pedir perdão. Mas eu obedeci a Deus e disse, olha, me perdoe. Disse, por quê? Disse, não, me perdoe se eu te fiz algum mal. Porque talvez, às vezes, a pessoa nos fere, porque também nós, muitas vezes, fazemos algo inconscientemente para outra pessoa, e outra pessoa já sentindo-se magoada, vem também e vem nos magoar. E pensamos que é outra pessoa que veio nos ferir, mas não. Talvez inconscientemente nós magoamos a outros e o outro guarda no seu coração e quando ele tiver a oportunidade, vem nos magoar também. Então, vamos pedir a Deus e quem devemos ir lá e pedir perdão e também dizer a Deus que nós queremos perdoar, que não temos vontade, porque nosso coração não quer perdoar. Então temos que entender que o perdão é o perdão de Deus. E acredita, se você fizer o que eu estou a dizer, porque eu já fiz e foi uma bênção, foi doloroso, não é fácil.
E lembra que toda ferida para ser curada, primeiro, não, a enfermeira vem, limpa, a gente grita, dói. Então é um processo pouco a pouco. É um processo pouco a pouco, mas também pouco a pouco a gente vai vendo o que era ferida ficar cicatrizado. E a gente vai dizer, não, isso foi quando eu caí, isso foi quando eu me queimei. Quando? Isso foi. Já não é, não, isso é porque me fizeram isso, eu sou assim, meu comportamento é assim, porque me magoaram, eu sou assim, eu fechei meu coração. Não, tu não tens que perder a tua essência por causa do outro. Não tens que deixar de ser tu por causa do outro, não. Porque senão, hoje, se te magoarem, estás mal. Se não te magoarem, estás bem. Se te magoarem, estás mal. Se não te magoarem, estás bem. Isso não pode ser. Tens que ser tu mesma. A outra pessoa fica na mão de Deus. Te magoou, te injustiçou e continua a te magoar, a te caluniar. Não faz mal. Deixa na mão de Deus. E Deus vai fazer a sua justiça. Mas o teu coração tem que estar limpo, tem que estar puro, para que possas ter paz. E aí tu vais ver as bênçãos grandes que Deus tem para a tua vida. Vais ver os teus caminhos a abrirem. Vais ver que coisas que antes estavam amarradas, vai começar a abrir. A tua mente também vai começar a abrir. Vais ter paz. Essa paz que tu não tens. Essa paz que tentas buscar em muitas coisas e não tens. Vais ter essa paz. Então, e aqui a partir de hoje, posso colocar isso no teu coração. Se você tem sido uma esposa desprezada, uma esposa humilhada, mãe e tia, e colega de trabalho, com amiga, o que for. Se você se sente essa pessoa e já, como eu posso dizer, derrotada como mãe, porque às vezes até os nossos filhos temos que pedir desculpa. Temos que pedir perdão pelos nossos filhos. Porque por causa da nossa amargura, começamos a criar filhos amargurados. Filhos que não sentem prazer de estar junto conosco, porque estamos sempre a gritar, sempre com os nervos já fora da pele. Por quê? Porque dentro de nós tem uma amargura. E muitas vezes até reagimos mal dentro de casa por causa dessa amargura. E às vezes falamos, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu falei isso? Por causa dessa amargura. E essa amargura, por estar dentro do coração, mesmo se não lembrarmos nesse momento do que aconteceu, o nosso comportamento vai ser baseado nessa amargura. Porque o nosso coração já está ferido, já está magoado. Então o nosso comportamento vai começar a ser através dessa amargura. Talvez você é uma pessoa que, por estar com essa amargura, te fez uma pessoa irritante, te fez uma pessoa arrogante. Inconscientemente, talvez você nem saiba. Ou simplesmente te fez uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa que se cala de tudo. Mas não, Jesus veio para nos salvar. Veio para libertar. Se você quer essa libertação, não é crer na minha palavra, porque não é minha palavra. Aqui está a dizer, para antes serem uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdonando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Se você quer ter essa mudança na sua vida, e quer dizer adeus à depressão, adeus à ansiedade, faça isso. Você não tem nada a perder. Já passaram tanto tempo que nós cada vez investimos em várias coisas e nesse momento podemos investir na nossa vida espiritual. Porque se estás a alimentar todos os dias o teu corpo, que talvez até a alimentação esteja sendo mal por causa desse sentimento que tens lá dentro. Tem pessoas que não comem quase, tem pessoas que comem. Mas, desculpa, quando nós começamos a perdoar, tudo isso sai. Você vai ver que agora você vai comer melhor que antes. E em cima, se vês que não consegue, olha, pepita assim. Porque tem pessoas que fazem dieta, depois voltam a ganhar o peso outra vez. Por quê? Porque não estão bem interiormente. A sua alma está a sofrer. Então não consegue descer de peso, não consegue ganhar peso. Tem pessoas que ficam magras, querem ganhar um pouco de peso, mas também não conseguem. Por que não conseguem? Porque a alma por exemplo, eu digo, não, eu vou começar a dieta. Começa a dieta, 1, 2, 10. Ok, no dia 4 já não consigo continuar a dieta. Por quê? Porque a minha alma não está bem consigo mesma. Eu tenho essa amargura dentro e tenho que tirar. E para tirar, só Deus pode me ajudar. Você vai ver que essa dieta que você quer fazer faz muito tempo. Vai ser assim. Por quê? Porque aí vai pedir ajuda ao Espírito Santo para te ajudar. Mas para que fora esteja curado, para que fora tenha uma boa aparência, vai ter que ser primeiro por dentro. Porque senão, mesmo tentando fazer maquiagem, fazer coisas para tapar o que está aí dentro,
vai sair por algum lado. Vai sair. Vai sair. Sabe quando uma parede tem umidade? Vamos aí, pintamos para ver se sai um pouco a umidade. Depois a umidade vai sair outra vez. Pintamos, sai outra vez. É porque essa parede necessita mesmo ser trabalhado para tirar essa umidade da parede e depois colocar um cimento, todo de novo, trabalhar bem a parede e depois pintar. Porque vamos pintar a parede, mas a umidade sai outra vez. Então tem que ser de dentro, tem que ser curado de dentro. E aí tu vais ver mudança na tua vida. Você que não pode dormir, você que não pode ter paz, você que tem insônia e depressão, ansiedade, tudo isso vai sair. Mas para sair, você tem que dar o braço a torcer que precisa da ajuda de Deus. E principalmente, tens que perdoar a você mesma. Tens que começar a dizer, eu te perdoo. Como eu fiz, Sandra, eu te perdoo. Pelas decisões erradas que eu tomei, pelo meu comportamento que eu tive com algumas pessoas, eu falava, eu te perdoo. Porque eu pensava que eu não merecia ser feliz, eu pensava que a minha vida nunca podia avançar só pelo fato de querer e guardar esse rancor dentro de mim, essa mágoa, essa tristeza. Talvez até pode ser um luto de uma pessoa que morreu e você ainda sente essa dor de ter perdido uma mãe, um pai, algum familiar e ainda não se recuperou disso. Mas se você entregar a tua vida para Jesus, fala, meu Deus, olha, eu obrigado por todo esse tempo que o Senhor me deu junto com essa pessoa. Sei que agora essa pessoa já não está aqui nessa vida, mas olha, meu Pai, obrigado por toda a experiência, por todos os momentos que o Senhor me deu junto com essa pessoa. E se talvez essa pessoa morreu e você esteve brigada com essa pessoa, meu Deus, olha, me perdoe. Não posso pedir desculpa para essa pessoa, mas me perdoe. Ou essa pessoa que já morreu e te magoou, meu Deus, eu perdoo. E quando começar já a perdoar, vai ver que o teu coração vai ser liberto. Tudo que dói já não dói mais. Então vais entender que aquilo que antes não te deixava avançar na vida, que agora sim tu podes avançar na tua vida. Mas dando perdão e pedindo a Deus para que te ajude. Ok? Então vamos orar para poder terminar a nossa reunião. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver mudança na tua vida. Porque aquele que te feriu, já foi feito. Mas agora você tem essa oportunidade que Jesus nos deu, uma vez morrendo na cruz, nos deu a salvação, tem essa oportunidade de vir agora e dizer assim, eu não aceito mais viver essa vida. Eu quero ver a minha vida mudar. Eu quero ver o ambiente dentro da minha casa mudar. Eu quero ver tudo novo na minha vida. Jesus, se tu vieste para fazer tudo novo na minha vida, vou ter tribulações, vou ter problemas, sim. Mas Jesus vem, restaura, cura. Então essa paz ninguém tira. Então perdoe. Mesmo que a pessoa não mereça, não é por merecimento, porque nós também não merecemos o perdão, porque todos somos pecadores e falhos, cheios de erros. Mas perdoe. E o teu coração vai se aliviar, ok? Então, faça essa prova com Deus, vais ver que vai funcionar e vai ser uma bênção. Durante esses 21 dias vai ser uma bênção. Mas para que seja uma bênção, tens que colocar em prática, ok? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por mais um dia aqui reunidas. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha tocar o coração de cada uma de nós. Se existe alguém que temos que pedir perdão, ou simplesmente temos que perdoar a nós mesmas. Ou também, meu Pai, perdoar aqueles que nos têm ofendido, que nos feriram tanto no passado, que fizeram ou ainda estão a fazer tanto mal para a nossa vida, que seja o Senhor a fazer justiça e não com as nossas próprias mãos. Mas nós já não aceitamos, meu Pai, tanta opressão, depressão, ansiedade, tudo aquilo que oprime a nossa alma, tudo aquilo que nos tira a paz, meu Pai. Queremos entregar hoje nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer uma renovação dentro do nosso ser. Não queremos já ser essa pessoa amargurada, porque até os nossos filhos também são contaminados por causa da nossa amargura. Até os nossos filhos estão a crescer por causa dessa amargura que não sai dentro do nosso coração. E não queremos dar esses exemplos para os nossos filhos, mas sim queremos que eles venham a crescer num ambiente bom, venham a conhecer uma nova mãe, uma mãe paciente, uma mãe cheia de sabedoria, mas sabedoria que vem de Deus, uma mãe que é capaz de perdoar e ensinar os filhos a perdoar, para que os filhos também não possam ter esse rancor dentro deles e começar a crescer com essa mágoa, com esse rancor, com essa falta de perdão e também vir a ser filhos cheios de depressão, cheios de ansiedade, meu Pai.
Então que o Senhor venha fazer uma libertação dentro da nossa alma, para que primeiro seja limpo dentro do nosso interior e depois o exterior seja visto por todos e que possamos ser testemunhas para outras mulheres, para que elas venham ser libertas desse tipo de opressão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo venha fazer morada dentro do nosso ser, porque o Senhor não quer ficar de fora, o Senhor quer morar dentro de nós. Então que o teu Espírito Santo venha habitar dentro de cada uma de nós, trazendo essa paz que tanto buscamos nas coisas do mundo, mas nunca tivemos a oportunidade de encontrar, porque só o Senhor pode preencher esse vazio. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, obrigada, meninas, por mais um dia. Até a próxima. Que Deus vos abençoe. E lembrem-se, vocês não têm nada a perder. Coloquem em prática só para fazer uma prova com Deus e ver que é real e ver que a vossa vida vai mudar. E eu tenho certeza, assim como mudou a minha vida, assim como hoje eu posso dormir, eu posso controlar a minha alimentação, eu posso, ou seja, ter uma vida de, como é que eu posso dizer? Uma vida que Deus sempre, que eu sempre sonhei, digamos assim, a paz interior, falando, não? Essa paz interior que eu sempre busquei e não encontrava. E vamos fazer atenção, porque os nossos filhos também podem ser contaminados por esse tipo de sentimento que está dentro de nós. Então tem crianças que às vezes começam a se cortar, começam a fazer coisas que a gente até fica aí impressionado como foi possível. Crianças rebeldes. Porque rebeldia toda criança tem, mas tem rebeldia mesmo que a gente vê que precisa mesmo de ajuda. E essa ajuda nós como mãe também podemos dar essa ajuda. Como? Primeiro libertando a nós mesmas e depois aos nossos filhos. E principalmente, perdoa-se a si mesma. Perdoa-se a si mesma antes que nada. E vais ver o alívio que vai entrar dentro do teu coração. Assim que nada, beijinhos. Até a próxima. Deus te abençoe.